Olá pessoal, tudo certo? Vamos para a nossa última aula sobre ótica geométrica. Nessa última aula, nós vamos ver mais alguns elementos, mais alguns instrumentos ópticos, né? Na última videoaula, a gente viu a máquina fotográfica e o olho humano. Nessa videoaula de agora, a gente vai ver a lupa, o microscópio, o telescópio e um tipo de telescópio bem conhecido de vocês, que é o binóculo. Tá certo? Eu vou explicar um pouquinho o funcionamento, as utilidades, e assim a gente encerra essa parte de ótica geométrica, tá bom? Então vamos para o nosso quadro. Bom, antes da gente falar dos nossos instrumentos ópticos, né, a gente tem que falar um pouquinho sobre tamanho aparente, né? Porque o tamanho aparente que nós, seres humanos, enxergamos das coisas. Vocês sabem que nós não enxergamos, né? Se eu olho um objeto, o mesmo objeto, a uma distância mais próxima do meu olho ou mais longe, aparentemente eles parecem ter tamanhos diferentes. Isso é o tamanho aparente, que acontece porque a nossa retina ela é limitada, né? Uma área limitada. Então, se você tem um objeto e ele ocupa quase toda essa área, nós vamos ter aparentemente, vamos pensar, né? Aparentemente que esse objeto é muito grande. Se esse objeto ele tem que dividir essa área com muitos outros objetos, esse objeto ele vai parecer menor. Explico para vocês. Imaginem, né? Olhem agora ali para a câmera. Ou melhor, vou voltar aqui, nessa imagem aqui. Imagine que a área disponível da nossa retina, né, é essa área do quadrado branco aqui. Então essa é a nossa retina, certo? Se eu pegar esse objeto aqui e trazer ele para cá, né, aqui, vocês vão achar que ele tem um certo tamanho, né? Se não tivesse nenhuma referência, imagina que se fosse uma parede branca, tudo branco, não tinha, né, não que tenha cenário, mas não tivesse nada, não tivesse estante, e eu perguntasse para vocês, qual é o tamanho dessa calculadora? Quanto vocês iam dizer? 10 centímetros? 15 centímetros? Né? E não soubesse que era uma calculadora. Iam achar que tem um certo tamanho, né? Agora, quando eu trago essa calculadora para cá, né, ou para fazer ela caber aqui, olha, essa calculadora agora, qual que é o tamanho? Né? Imaginem que se vocês não tivessem referência nenhuma, não tivesse minha mão, não tivesse minha cabeça, não tivesse referência nenhuma, olhando daqui até tendo referência às vezes é complicado. Parece que a calculadora tem mais ou menos o tamanho da minha cabeça, né? Isso aqui é a imagem aparente, o tamanho aparente, que se dá em relação a um ângulo, né, que você está tomando a área que tem disponível, que no nosso caso, o nosso olho é a retina, né? Então, a gente tem N casos desses que a gente vê de uma certa posição, acha, não é tão grande, tal, puxa, esse aí, né? E aí quando você chega próximo, você vê que o tamanho é o tamanho mais próximo do real, né? Porque para saber o real é só colocando um instrumento de medida junto e medindo, né? Então o que a gente vai ver antes da gente começar a ver os instrumentos propriamente dito é como a gente pode ver e descobrir essa relação de ampliação aparente, né? Como a gente consegue relacionar o tamanho que eu aparentemente vejo, e aí quando eu mudo a posição, o tamanho que eu enxergo então, um objeto, em relação, quando eu uso um instrumento óptico, qual é o tamanho que eu enxergo este objeto, tá certo? Bom, então voltando aqui para, já mudei, né? Então o tamanho aparente do objeto é determinado pelo tamanho da retina, né? Que é o que eu falei para vocês, é a área disponível para que a luz chegue e forme sua imagem ali. Se você usa toda essa área para um único objeto, porque ele está muito próximo e daí você não consegue, né, ampliar mais nenhum objeto, ele vai ter a aparência de esse objeto ser muito grande. Agora, se eu consigo ter vários objetos ao mesmo tempo nessa área, todos os objetos, a área é a mesma, vão ter uma aparência e um tamanho menor, né? Para a gente ter uma relação dessa de tamanho aparente, né, a gente fala de tamanho angular, né? Então é uma grandeza que a gente vai chamar de grandeza angular, que é uma relação em relação ao tamanho, né? Você pega um objeto, o ângulo que faz com o nosso eixo óptico, né?
Então, nessa imagem aqui, nós temos uma lagartinha, né? E observe que essa lagartinha aqui, ela tem um certo tamanho Y, né? Ela está aqui nessa folha. Eu vou pegar a parte mais baixa da lagarta aqui, a parte inferior dela, vou colocar aqui um eixo aqui, vou chamar desse eixo óptico, né? E eu vejo que a parte superior, a parte mais alta da lagarta, ela chega, né, faz um ângulo θ. Esse ângulo θ eu vou chamar de tamanho angular. Observem que se essa lagarta vem mais para cá, por exemplo, a altura dela real, não vai mudar. Quando a lagarta está aqui, né, vai chegar aos meus olhos, né, um outro tamanho angular θ2. Observe que esse θ2 vai ser maior do que o meu θ1. Então, quanto mais eu me aproximo a lagarta daqui, maior o tamanho angular, e isso vai ser maior o tamanho aparente que eu enxergo a lagarta. Da mesma forma, se essa lagarta for caminhando mais para cá, sem cair da folha, vamos imaginar que tem uma ampliação da folha aqui. Se a mesma lagarta estiver aqui, o ângulo θ, né, que nós vamos chamar de tamanho angular, ele vai diminuir, né? E aí, a gente aparentemente, vamos pensar que a lagarta tem um tamanho menor, mas é só aparente, porque é o ângulo, né, devido à limitação da nossa área disponível para formar a imagem. Então, através desse tamanho angular, a gente consegue estimar, né, a gente tem a impressão do tamanho dos objetos, né? Agora, observem que se cada vez que a lagarta ela anda mais para cá, eu vejo ela, né, na minha retina um tamanho maior, então significa que nós, nosso olho, nossa retina, nós temos um poderoso microscópio, né? Ou seja, se eu pegar, vamos imaginar que essa caneta, vamos imaginar que essa caneta aqui é a minha lagarta, né? Então, cada vez que eu aproximo ela de mim, eu vou vendo ela tão grande, que eu ia conseguir ver todos os detalhes como se eu estivesse vendo no microscópio. Mas você diz, ei, Everton, mas isso não acontece. Isso não acontece. Não, realmente não acontece, né? Por quê? Por que que não acontece? Porque quando a gente vai chegando mais próximo, a gente vai ter o nosso limite da distância mínima que nós conseguimos enxergar. Vocês lembram que é a distância mínima que os músculos ciliares conseguem fazer com que o nosso cristalino, né, faça que a imagem se forme na nossa retina. Em média, a gente viu que tinha a tabela lá, né, que vai de 7 centímetros para uma criança de 10 anos e 40 para uma pessoa de 50 anos, né? Mas vamos colocar em média que 25 centímetros é a distância mínima que eu consigo enxergar. Menos que isso, se a minha lagarta estiver mais para cá, acontece que a imagem não vai se formar perfeitamente na retina, então eu não vou ter uma boa resolução, tá? Então esse tamanho aqui, isso aqui varia de pessoa para pessoa, mas nós vamos adotar aqui porque os Sears e muitos dos livros da literatura adotam a distância mínima como 25 centímetros, né? Em média ali você pega. Tá? Mas isso varia de pessoa para pessoa. Ou seja, em 25 centímetros é o máximo de tamanho angular que eu consigo ter. Tá? Por que que é o máximo? Porque quando a lagarta vai para cá, eu já perco a definição, então não faz sentido. E quando a lagarta vai nessa direção aqui, o tamanho angular vai diminuir, certo? Então, por isso que quando a gente coloca o nosso objeto, isso depende de pessoa para pessoa, mas vamos dizer que todos nós temos uma média de, né, a distância mínima é 25 centímetros. Então é quando a gente tem a aparência do maior tamanho do objeto, certo? O objeto não está mudando de tamanho, tá? Mas a gente tem a aparência. Veja que a gente não está falando o tamanho da imagem, né? Não é lá o Y' que a gente está falando. A gente está falando algo diferente, uma grandeza diferente, que nós estamos chamando essa grandeza de tamanho angular, que gera a nossa imagem, o nosso tamanho aparente, tá bom? Então vamos lá. Bom, então algumas coisas que eu já discuti, né? Quanto mais perto do olho está o objeto, maior será o tamanho aparente,
né? Temos a limitação do ponto próximo, né? Então, que a gente está dizendo que o ponto próximo é 25 centímetros, são 25 centímetros. O objeto terá o tamanho máximo quando estiver no ponto próximo, né? Veja, mas o Everton, se ele tivesse, além do ponto próximo, mais perto do olho ainda, ele tem um tamanho maior? Teria, mas a gente não tem mais resolução, a gente não consegue mais, nosso olho não tem mais a capacidade de formar a imagem na retina, né? Então, por isso que a gente está supondo um ponto próximo 25 centímetros, né? Bom, então vejam que agora o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar uma lente convergente para formar uma imagem virtual maior, né, e mais afastada do que o próprio objeto se encontra, né? E aí a gente vai conseguir ver, né, vamos ver que com esse instrumento a gente consegue um tamanho aparente ainda maior, tá? Esse instrumento é a lupa, né? Muitos de vocês não conhecem o nome. A lupa é o nome mais antigo, assim, né? De repente muitos de vocês não conhecem o nome por lupa, mas conhecem como a gente geralmente chama lente de aumento, né? Vamos ver como que essa lente de aumento funciona. E aí a gente vai ver que a gente consegue ver, né, ter a imagem aparente ainda maior, formando-se nos nossos olhos. Isso que é importante. A imagem está se formando lá nos nossos olhos e a gente está falando de uma imagem aparente, né, que serve para nós, né? Então, vamos lá. Então, vamos considerar, né, que a imagem virtual a gente vai querer, porque vejam, a lagarta, pegando ela como nosso objeto de estudo, né, ela é objeto. Quando a gente coloca uma lente, nós vamos colocar uma lente convergente, esse objeto, né, nós, observador, nós vamos, para nós, o objeto não será mais a lagarta. Para nós, observadores, o nosso objeto agora será a imagem gerada pela lente. Tá certo? O que nós vamos fazer agora, que nós vamos fazer, que é uma suposição muito, muito boa, nós vamos supor que a imagem gerada pela lente do objeto que é a lagarta se forma no infinito. Por quê? Se essa imagem se forma no infinito, né, os raios que vêm dela vão chegar para o nosso olho, né, porque, veja, essa imagem formada pela lente será o nosso objeto de observação. Eu não enxergo mais a lagarta, e sim a imagem formada pela lente. Então, a imagem formada pela lente é o meu objeto. Se essa imagem se forma no infinito, os raios que vêm no infinito, eles vêm todos paralelos, e a vantagem, né, se essa imagem virtual se forma no infinito, nós vamos ter um conforto ocular. Por que conforto ocular? Porque as imagens que vêm do infinito, os raios vêm paralelo. E a gente viu na aula passada que nesse momento os músculos ciliares eles estão relaxados. Então, por isso que a gente busca essa imagem, né? A gente quer que a imagem se forme no infinito, porque daí meus músculos ciliares não precisam estar contraídos, né? Ou tensionados, estão relaxados e a economia de energia, a gente não se sente, né, tão cansado em ficar vendo aquele objeto. Então a gente chama isso de um conforto óptico, né? Então como que funciona a lupa? Bom, nós temos o objeto aqui, certo? Observe que nós colocamos este objeto no foco da nossa lente convergente. O que era uma lente convergente? Os raios que vêm em paralelo, né, vão passar lá no foco. E os raios que passam aqui pelo centro vão. E se você observa que esses dois raios aqui paralelos, eles nunca vão se encontrar aqui. Ao mesmo tempo, o prolongamento deles também nunca vão se encontrar lá, né? Então a gente pode dizer que nós temos uma imagem com os raios vindo do infinito, né? Então a imagem, né, a nossa imagem, quer dizer, a imagem gerada pela lente, que será o nosso objeto, é como se o nosso objeto estivesse no infinito. Um lugar muito, muito longe, com que, dessa maneira, os raios que chegam nos nossos olhos chegam paralelo. E isso é tudo que a gente quer, porque nossos raios chegando paralelo significa que, né, nossos músculos ciliares estão relaxados. Bom, o que a gente agora pode definir é a nossa ampliação angular. A ampliação angular de um instrumento óptico
ele é dado o seguinte, preste bastante atenção, porque a gente não pode se confundir com a ampliação transversal, que é quando você aumenta, né, quando você tem um objeto que tem um certo tamanho, tantos centímetros, e a tua imagem vai ter tantos outros centímetros. Isso é ampliação transversal. O que nós estamos falando é de uma ampliação angular, quando a gente está falando ampliação, eu, sem a lente, enxergava um tamanho angular de tanto. Agora, com a lente, o mesmo objeto, eu enxergo um tamanho ocular de um outro valor. Veja, um θ ali, diferente. Tá certo? E aí, nós vamos ter a impressão que a gente enxerga maior ou menor. Né? A gente vai... né, um jeito de pensar é a proporção que ocupa dentro daquela área disponível. Tá? Então, a ampliação angular, ela vai ser dada por θ', que é o ângulo com o uso da lente. Né? Então, eu vejo um objeto sem a lente, eu vejo ele com tamanho angular. Eu vou lá e coloco a minha lupa, eu vejo ele agora com um novo tamanho angular. Né? E aí, esse novo tamanho angular, a relação do novo tamanho angular com o tamanho angular que eu tinha sem a lupa, a gente chama de ampliação angular. Né? Então, θ' é o ângulo com o uso da lente e o θ sem o uso da lente. Bom, a gente... tá ali o desenho, então beleza. Né? Então, deixa eu mudar de cor aqui. Então agora vamos ver como a gente consegue relacionar, né, como a gente consegue encontrar qual é o tamanho da ampliação angular. Né? Então a ampliação angular, né, a razão entre o tamanho angular da imagem e o tamanho angular do objeto correspondente. Né? Certo? Bom, por que é a imagem? É porque é a imagem gerada pela lupa, né? Que vai ser o teu novo objeto. Eu podia colocar aqui o tamanho angular do novo objeto, que é a imagem gerada pela lupa, em relação ao tamanho angular do objeto sem a lupa. Tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos considerar, né, nossos raios paraxiais, né, os ângulos menores que 1 radiano. Isso aqui é bem importante, porque a gente vai conseguir aproximar a tangente de θ a θ. Né? Então, primeiro, vamos observar sem a lente. Então, se nós não temos a lente, certo? Vamos colocar sem a lente, eu quero ter o maior tamanho aparente. Para ter o maior tamanho aparente, eu tenho que colocar a minha lagartinha aqui, meu objeto de estudo, o mais próximo possível do olho, mas que eu continue tendo uma boa resolução. Esse tamanho é 25. Então, eu coloco o meu objeto a 25 centímetros do meu olho, e aí ali eu tenho a melhor resolução e é o maior tamanho aparente que eu vejo a lagarta. Né? Mais próximo do meu olho eu perco a resolução, não consigo definir muito bem os detalhes, e mais longe o tamanho angular, né, vai ser menor, porque mais coisas vão cabendo ali na minha retina. Certo? Bom, observem que eu posso pegar a tangente desse ângulo θ aqui, né? Tangente é o oposto pelo adjacente, o oposto é o tamanho real da lagarta aqui, né? O y. E o adjacente é nossa distância em centímetros. Tá? Logo, fazendo para θs pequenos, a gente pode dizer que o nosso θ, né, o tamanho angular sem o uso de lente, é y por 25. Da mesma forma, observem que aqui nós temos raios paralelos. Tá? Então, se eu estou dizendo que o raio, quando chegam todos paralelos, tá? Este raio aqui que sai lá de cima aqui, ele também vai ser paralelo ao raio que passa no tamanho que passa na cabeça da lagarta, né? No topo da lagarta. Porque são todos raios paralelos. Então, vamos pegar, né? Então, o raio que vem aqui, o que vai chegar lá no meu olho, né? Ele também é paralelo ao raio que passa aqui. Então, reparem que, como a nossa lagarta ela está bem no foco, né? Esse ângulo que chega nos nossos olhos, né? Que agora ele chega aqui nos nossos olhos, que é o θ', em relação ao nosso eixo óptico, aqui a gente pode chamar. Então, o meu θ' é igual a este θ' aqui. E quem que é esse θ' aqui?
é o próprio tamanho da lagarta, y, para quem não está vendo, ela está aqui escondidinha na caneta, y, dividido pelo foco da lente. Né? Então, o nosso tangente de θ' pode ser dado por y dividido pelo próprio foco da lente. Logo, né, para raios paraxiais, tangente θ' é o próprio θ'. Dessa forma, substituindo na ampliação angular, né, o nosso m, nós temos que θ' sobre θ vai ser y sobre f, né, que é o nosso θ', dividido por y sobre 25, que é o nosso θ. Vejam, isso aqui, né, vai ser y sobre f, que multiplica 25 sobre y, né, porque está dividindo, e nos resta que a ampliação angular de uma lupa, de uma lente de aumento, é dado por 25 sobre f. Por que eu deixei esses centímetros aqui? Para sempre lembrar que você tem que trabalhar com o foco estando em centímetros, senão essa equação não vai valer. Tá? Então, eu deixei o centímetro para você lembrar que o teu foco tem que estar em centímetros. Então, observe que quando você pegar uma lente e você aumentar o foco dessa lente, você vai ver o objeto num tamanho menor. Mas, quanto menor o tamanho do teu foco, né, maior a ampliação angular que você vai ter. Ou seja, você vai conseguir ver o teu objeto, tamanho, né, o tamanho aparente, o tamanho que você vai achar que o teu objeto tem, ele vai ser muito maior visto com uma lupa. Tá? Então, quanto menor o foco, maior o tamanho aparente que você vai ter a impressão do teu objeto. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, essa caneta aqui, né, e vir com uma lupa, né, quanto menor o foco da lente da minha lupa, eu vou ter a impressão dessa caneta muito maior. E ter essa impressão maior é ver mais detalhes. Você consegue ver de maneira ampliada. E aí você pode pensar assim, nossa, então eu vou querer uma super lente aí, uma lupa muito boa, e eu vou começar a ver tudo de maneira muito ampliada, né? Vou pegar ali uma formiga, vou olhar ela ali quantas vezes mais, assim, né? Vou ver todos os detalhes da formiga, etc. Só que tem um problema. O problema é que quando você vai fazendo a tua lupa cada vez com focos menores, né? Você vai criando problemas na formação da tua lente, você vai começando a criar aberrações óticas. E aí você não consegue lupas com ampliações angulares muito grandes. Então, o máximo que se consegue com as lupas simples, né, são ampliações de 4 vezes, né? E aí, mais do que 4, acaba surgindo, a gente fala, as aberrações, né? Pode ser aberrações cromáticas, aberrações óticas mesmo, né, da imagem não se formar todos os pontos, todos os raios não chegarem no mesmo ponto, que a gente já viu, né? E aí tem lentes, lupas muito mais caras e com várias técnicas que se consegue até ampliações de 20 vezes, mas é bem raro, né? Só para deixar claro, o que é uma lupa que dá uma ampliação de 4 vezes do teu objeto? É o seguinte, eu tenho lá a caneta, certo? Vejam, não vamos falar nada numérico. Eu olho essa caneta está aqui, eu olho essa caneta e eu vejo um certo tamanho dela. Quando eu venho com a lupa, e essa lupa que eu peguei aqui, que vocês não estão vendo, mas que ela está aqui na minha mão, né? Essa lupa aqui, ela tem uma ampliação angular de 4 vezes. Quando eu olhar essa caneta, meu Deus, essa caneta aqui, quando eu olhar com a minha lupa, a caneta estando na mesma posição, e eu olhar essa caneta através da minha lupa, colocando a caneta no foco da minha lupa, eu vou ter a impressão, o meu cérebro vai enxergar como se essa caneta tivesse 4 vezes maior o tamanho. Basicamente, entre aspas, né, é como vocês estão olhando a caneta aqui, né, e com a lupa aconteceu isso, por exemplo. Né? Então vocês olham ali e dizem, nossa, essa caneta aí é muito maior. Né?
Só que a diferença é que eu aproximar para ver essa caneta cada vez maior não é possível, porque eu começo a perder a resolução, a nitidez. Então, com a lupa, eu tenho uma imagem aparente 4 vezes maior do que a minha imagem aparente anterior, sem a lupa. Tá? Isso é bem importante para a gente não se confundir imagem, tamanho aparente, a ampliação transversal. Né? Quando a gente está falando do nosso tamanho angular e ampliação angular, nós estamos falando de uma ampliação aparente, não é uma ampliação real. Aquelas ampliações que nós vimos que a gente chama de ampliação transversal, aqui não é uma ampliação real. Ou seja, eu tinha um objeto, ele passou por um espelho, por uma lente, e esse novo objeto vai ter um outro tamanho, e isso é real. Eu vou lá e meço, não é aparente. O que nós estamos falando aqui é aparente, você não está mudando o tamanho da imagem do objeto, mas acontece que é devido àquela limitação, né? Naquela área, então está relacionada com o nosso ângulo θ, tá? Isso é bem importante ficar claro. Bom, já que a lupa tem essa limitação, a gente vai para um outro objeto que também enxerga objetos próximos, como a lagarta estava próximo, e a gente quer uma ampliação, a gente quer ver mais detalhes, que é o nosso objeto, o microscópio. Então, o microscópio é um equipamento óptico utilizado para observar objetos pequenos que estão próximos de nós. Né? Então, o microscópio óptico ele é formado basicamente por duas lentes. Tá? A primeira lente a gente chama da lente objetiva, que é essa lente aqui. A lente objetiva é a lente que está mais próxima do objeto. E a próxima lente, a outra lente, a gente chama de a lente ocular. Né? Então, observem que o que nós vamos enxergar, né, nós observadores, nós vamos observar a imagem desse objeto aqui. Quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui que eu estou circulando é a imagem do nosso objeto real. Então, o que nós temos? Nós queremos ver uma formiguinha. Então, nós temos uma formiguinha aqui, é o nosso objeto. Esse objeto, quando né, os raios de luz que partem aqui da formiguinha passam pela lente objetiva, vai gerar uma imagem aqui. Esta imagem aqui, né, se ela estiver estrategicamente no foco da nossa ocular, ela vai gerar uma imagem no infinito, e essa imagem aqui, né, vai ser observada por nós, tá certo? Então, é isso, o microscópio, então, ele tem essas duas lentes, né? Então, o que nós temos? Na primeira lente, a objetiva, revisando o que eu falei já, né? Então, nós temos o objeto, a imagem real e maior que o objeto. Vocês vão ver que essa é uma das estratégias, nós vamos querer uma imagem real, então ela é invertida, e a gente também quer ela maior, porque a gente está buscando uma ampliação, né? Eu quero enxergar uma ampliação maior. Veja, se eu estou falando eu quero enxergar, então nós estamos falando de uma ampliação angular, né? Então, a imagem real maior que o objeto, é isso que a gente busca, né? E deve ser formada entre a distância focal da lente e a lente ocular. Então, observe que nós queremos, né, que a imagem deste objeto aqui, formada pela lente objetiva, ela tem que estar entre o foco e a nossa lente. Por quê? Porque se ela estiver para cá, né, aí a gente não vai mais ter a nossa imagem o máximo de ampliação possível, né, ela se formando no infinito. E ela vai estar desse lado aqui. Ela não vai mais ser virtual do jeito que a gente quer. Então a gente tem que colocar, né, a nossa imagem está aqui, entre a lente e o foco. Né? Bom, a lente ocular ela vai funcionar como uma lupa simples e a imagem virtual objeto I. Então observe que é exatamente isso. Nós temos uma primeira lente. Qual é a função dela? Produzir uma imagem já maior. E a próxima lente, que é a lente ocular, vai ser a nossa lupa. Então a gente vai ampliar a imagem que já foi ampliada. Mas reparem que essa primeira ampliação é uma ampliação, posso dizer, a palavra correta é ampliação transversal. Mas para vocês entenderem melhor,
é uma ampliação de verdade, entre aspas, né? Ou seja, o meu objeto tem tantos centímetros e agora o meu novo objeto, que vai ser minha imagem, tá? Tem tantos outros centímetros. Então é uma ampliação transversal. Então, o que eu estou fazendo daqui para cá é aumentar o tamanho do objeto. E o que eu estou fazendo daqui para cá, basicamente, é ampliar o meu tamanho aparente. Ampliar aquele nosso, né? Aumentar o nosso θ'. Bom, então quem vai ser a nossa ampliação? Observe que a ampliação total, que é a ampliação que nós vamos observar da tua formiga, da formiguinha que a gente está olhando, né? Então a formiguinha tem o nosso tamanho, a ampliação angular que nós vamos ter, ou seja, para nós, o tamanho aparente da formiga vai ser 3 vezes maior, 4 vezes maior. Lembra, o tamanho aparente da formiga vai ser quantas vezes maior? Então vejam, esse tamanho ele vai depender de duas ampliações. O quanto a imagem da formiga vai estar maior para a lente ocular, ou seja, uma ampliação transversal, que é a ampliação que nós já estudamos, né? Então a formiga tem 3 centímetros de tamanho ali, e aí a lente objetiva faz com que a imagem tenha 5 centímetros. Então a gente já tem uma ampliação, que é a ampliação transversal, uma ampliação que eu antes falei assim, né? Real, né? Mas é a ampliação, aumentei o tamanho. E aí vai entrar uma lupa, que é, nós queremos o tamanho aparente, então vai ter a nossa ampliação angular devido à nossa lente ocular, certo? Então, o nosso M aqui é a ampliação angular total, né? M1 eu já falei, né? Ampliação transversal da objetiva, determina o tamanho linear da imagem real, já falei também, né? E o M2 é a ampliação angular, que relaciona o tamanho angular da imagem virtual vista através da ocular com o tamanho da imagem teria se não tivesse a ocular, né? Então o M2 é o seguinte, se veja, e isso que é legal, então prestem bastante atenção aqui, se eu não tenho essa lente aqui, eu vou ver esse tamanho Y? Não, né? Eu vou ver um tamanho angular, um tamanho aparente. Por quê? Se eu tiver com o meu olho aqui, ou se eu tiver com o meu olho aqui, eu vou ver tamanhos aparentes diferentes, mas o tamanho Y não mudou. Certo? Então lembre que o que a gente enxerga é um tamanho aparente, que depende se a gente está próximo ou longe do objeto que nós estamos olhando. Certo? Então isso é bem importante. Então observe que se eu não tenho essa lente aqui, né, eu vou ver um tamanho aparente desse objeto aqui. Com a lente aqui, eu vou ver um outro tamanho aparente desse mesmo objeto aqui, que é o que a gente viu na lupa, né, que é o que está aqui em M2. Então a ampliação angular relaciona o tamanho angular da imagem virtual vista através da ocular com o tamanho que a imagem teria se ela fosse vista sem a ocular, né, sem essa lente. Bom, lembrando das nossas videoaulas passadas, né, a ampliação transversal, né, que é o nosso M1, vai ser a distância do objeto, de qual lente? Da objetiva. Na verdade, eu devia começar com a parte de cima, comecei com o denominador, né? Então, voltando aqui, né, a ampliação transversal que nós vamos ter devido à lente objetiva vai ser a distância da nossa imagem da lente objetiva, ou seja, essa distância aqui, né? Essa distância aqui, dividida pela distância que o objeto, no caso era a formiga, está da lente objetiva, né? Então nós temos quem vai ser o tamanho da formiga para a minha lente ocular, né? Então é isso. Em geral, né? Então veja que o objeto ele vai sempre estar próximo do foco. Por que ele vai estar próximo do foco? Porque a gente quer uma maior ampliação. Então, dá uma lembrada lá na aula de lente, né? A gente vê que quanto mais próximo do foco o objeto se encontra, maior vai ser a ampliação que ele vai ter aqui, tá? Então, para a gente ter uma ampliação máxima, né? Porque veja que depois, se o objeto estiver entre o foco e a lente, ele vai gerar uma imagem virtual aqui, que não é no nosso interesse, né? A gente quer gerar
uma imagem aqui para a área que a nossa objetiva entra em ação. Então, a gente vai querer colocar o nosso objeto mais próximo do foco da objetiva. Então, para nossa aproximação, a gente pode colocar o nosso objeto estando no próprio foco da objetiva, né? Então, esse S1 vai ser o próprio foco, e nós temos o nosso S1', né? Então, porque a gente está buscando a maior ampliação. A gente quer ver, né, pegar o nosso microscópio e ter a maior ampliação possível do objeto que nós estamos observando, certo? Bom, como também a gente viu que a imagem que a objetiva forma tem que estar próximo do foco da lente ocular, porque agora a nossa lente ocular é igual a uma lupa, e aí para a gente ter a máxima ampliação aparente numa lupa, a gente tinha que colocar o nosso objeto, que era a lagartinha, lá no foco da lupa, né? Então nós vamos ter o que? 25. Por que 25? 25, porque é a distância, né? É a distância do nosso S', ou seja, a gente vai ter a posição do nosso objeto, né? Que é aqui, né? A ampliação da lupa, na verdade, né? Não tem muito o que falar aqui, né? Que é o nosso S, né? Dividido pelo nosso F. Porque isso depende, esse 25 é aquele que depende de pessoa para pessoa, né? Dividido pelo foco 2, que agora é o foco da lente ocular, certo? Então, dessa forma, quando eu multiplico a ampliação transversal que eu tenho, que eu fiz o quê? Aumentei o tamanho do objeto para minha lente ocular. E agora vai ser, porque isso vai chegar no meu olho, então eu quero ampliação aparente, né? Agora eu multiplico por M2. Então, a nossa ampliação total vai ser S1', que é a imagem gerada, né, a distância da imagem da lente objetiva, né, vezes 25 sobre F. Isso vai nos dar com um S1'. Então essa é a nossa ampliação total, né? Esse sinal de negativo, na verdade, né, não tem muito o que falar aqui, eu só multipliquei um pelo outro. Aqui era a nossa ampliação transversal, aqui é a nossa ampliação angular, né? Então isso aqui é devido à objetiva, isso aqui é devido à ocular. Esse sinal de menos aqui é porque a nossa imagem ela fica invertida, né? Porque a gente pode ver aqui, a nossa imagem fica invertida. Alguns lugares, alguns livros, algumas referências bibliográficas, eles omitem esse menos, porque se sabe que a imagem vai estar invertida, mas para deixar certinho, eu vou deixar o menos aqui, né? Lembre que tudo isso aqui tem que estar em centímetros, certo? Então veja, claro, esse S1' vai ser a posição da nossa imagem, né? Da imagem gerada pelo objetivo. E os focos, observe que isso que eu queria discutir, né? Que quanto menor os focos, tanto F1 quanto F2, vai ser maior a ampliação, né? Então, quanto menor o foco F1 e F2, maior vai ser a ampliação aparente. Lembre que nós temos isso aqui, é a ampliação aparente. É o tamanho que você, observando a imagem pelo microscópio, vai achar que o teu objeto tem. Tá certo? Então, se você quer uma máxima ampliação, você diminui os focos, né? Um microscópio óptico muito bom, assim, o máximo de ampliação sem ajuda eletrônica chega a perto de 1000 vezes, né? Então, o que significa uma ampliação de 1000 vezes? Significa que, se você olhar aquele mesmo objeto a olho nu, naquela mesma distância, né, e agora usar um microscópio, você vai achar aparentemente, né, o tamanho dele 1000 vezes maior, tá certo? Então é isso que quer dizer, tá? Então já entendido a lupa e o microscópio, nós vamos para o telescópio. O telescópio já é um pouquinho diferente, porque no telescópio a gente quer observar objetos muito, muito grandes, como estrelas, a Lua, né? Objetos muito grandes situados a grandes distâncias, né? Então aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Quando a gente fala de ampliação, sempre tem que pensar na ampliação angular,
né? Então, com esse objeto aqui eu vejo a Lua maior. Não, mas veja, o tamanho do objeto, a ampliação transversal da Lua, tem que diminuir, né? Senão não tem como. Então, a ampliação transversal da Lua faz diminuir, é menor do que 1. A ampliação transversal. Porém, a ampliação angular é maior, porque sem o telescópio você vê a Lua de um tamanho. Com o telescópio você vê a mesma Lua com um tamanho maior. Isso é uma ampliação aparente, que você está enxergando. Mas o tamanho da Lua, que é o tamanho do objeto, e o tamanho da imagem, na ampliação transversal, o tamanho da imagem é menor, né? Tem que ser, tá certo? Bom, nós vamos falar de 2 tipos de telescópio, né? O de refração ou refrator, que é o que eu vou tratar com mais cuidado e rigor matemático, e o telescópio refletor, eu vou só falar sobre ele, só citar ele, sem entrar muito a fundo na matemática, tá bom? Bom, o telescópio refrator também é um instrumento óptico formado por 2 lentes, né? Essas 2 lentes também recebem os mesmos nomes, né? Nós temos aqui a objetiva e aqui o ocular, né? Observe que a objetiva ela tem a função de trazer o nosso objeto para próximo da ocular, e a ocular vai ter a função de fazer aquela ampliação angular, né? Então, observe que quando a gente vai usar um telescópio, né, as imagens, os nossos objetos, eles estão muito, muito distantes, né? Eles estarem muito distantes significa que os raios de luz vindo deles chegam quase todos que paralelos à nossa lente. Então, esses raios que chegam paralelo na objetiva, eles vão focalizar onde? Lá no foco da nossa objetiva, né? Então, aqui, essa distância daqui até aqui, essa distância aqui, né, é o tamanho, é o foco da nossa objetiva, que é o mesmo tamanho que esse aqui, né? Porque lembram que a lente ela tem 2 focos. É o foco secundário da nossa objetiva. Por isso que aqui é o F2, né? Foco secundário da nossa objetiva. Então os raios vêm paralelos e eles convergem para o foco secundário e aí vai formar uma imagem aqui. Esta imagem formada pela objetiva, daqueles objetos que estão lá no infinito, né? Um planeta, uma estrela, a Lua. Essa imagem aqui vai ser agora o objeto para a nossa imagem ocular. Lembrem, lá desde a lagarta, para eu ver a maior ampliação angular possível, aonde que eu quero colocar o meu objeto? No foco da minha segunda lente, da lente ocular, né? No foco da ocular. Então, observe que se daqui até aqui nós temos a distância focal da lente objetiva e daqui até aqui nós temos a distância focal da lente ocular, nós já sabemos, né, se vocês forem montar um telescópio, vocês já sabem o tamanho do tubo que vocês devem ter, né? No mínimo, o tubo de vocês, claro, depois vai ter algumas coisas para cá, né, o aparato, mas no mínimo o teu tubo vai ter que ter o foco, a soma das 2 distâncias focais, tá certo? Então, de novo, os raios vêm paralelo lá do espaço, por exemplo, vão formar a imagem no foco da lente objetiva. Essa imagem a gente quer que coincida, aonde que ela forma, com o foco da lente ocular, né? E aí, coincidindo, a gente faz com que a soma dessa distância aqui, que é a distância focal da lente objetiva, mais essa aqui, que é a distância focal da nossa ocular, isso tudo vai dar o tamanho do nosso telescópio, né? Tudo bem? Então vamos lá. Então, aqui a gente pode recorrer a nossas equações, né, da ótica geométrica aqui, né, das nossos objetos esféricos, né? Então, 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem desse objeto, vai ser igual a 1 sobre a distância focal, né? Vejam, como os objetos que a gente vai ver no telescópio estão muito longe, a gente pode fazer com que isso aqui vá a 0.
né, a distância dos objetos é muito, muito grande, então isso aqui vai a zero. Isso implica que a posição, a distância da imagem em relação à objetiva vai coincidir com a distância focal da objetiva, tá certo? Da mesma forma, a gente quer uma lupa, né? Então, quando a gente quer uma lupa, a gente quer que a imagem gerada, né, pela lente ocular se forme no infinito. Então, nós também vamos ter, né, que a posição do objeto 2, quem é o objeto 2? É a imagem gerada pela lente objetiva, né, coincida, né, com a distância focal em relação à lente ocular da lente ocular, certo? Bom, aqui é aquilo que eu já tinha falado para vocês, né? Então, o tamanho, o comprimento do telescópio vai ser a soma, né, deste foco da ocular mais o foco da objetiva. Tá, e agora como que fica a ampliação? Né? Como que fica a ampliação? Bom, qual é a definição da ampliação angular? Porque lembra que eu estou falando para vocês. A gente não, de maneira transversal, vamos pegar a Lua, nosso objeto, olhado no telescópio. A gente não amplia o tamanho do objeto. A imagem não vai ser maior que o objeto. A imagem da Lua vai ser menor que o do objeto. Porém, nós vamos enxergar a Lua maior, com um tamanho maior, usando um telescópio, do que olhando a olho nu. Então, o que nós estamos tendo maior do que 1 é ampliação angular. Ampliação angular. Então, quem é a ampliação angular? É O', que é a posição angular, o tamanho angular visto com o equipamento, dividido por O, por θ. Eu falei O' é θ', dividido por θ, que é o tamanho angular visto sem equipamento óptico, né? Então, vamos lá. Vamos observar aqui, ó. Olhem só. Observem que se nós não tivéssemos lente alguma, né, então a gente não tem essa lente aqui e não tem essa lente aqui. Feito? Não temos lente alguma. Nós teríamos um θ angular, né, um tamanho angular de θ aqui. Perfeito? Porque o nosso olho estaria aqui, por exemplo, né? Não temos lente. Com lente, nós vamos ter, com um conjunto de telescópio, que são duas lentes, nós vamos ter o nosso θ' aqui. Tá certo? Que é o nosso tamanho angular com o equipamento. Certo? Então, nós temos que comparar este θ aqui, esse θ aqui, que é o tamanho angular sem lente, que eu enxergaria a Lua, né, com esse θ aqui. Ela está no infinito também, mesmo, né, o telescópio não muda isso. E comparar com o que eu vejo ela agora com o telescópio, certo? Então vamos lá. Observem que os raios que vêm do infinito, tá, e chegam aqui, vamos pegar um raio vem do infinito e passa pelo foco 1, certo? Esse raio que vem aqui no infinito passa no foco 1, ele sai paralelo, certo? Passou pelo foco, sai paralelo. O raio que vem aqui paralelo e passa pelo centro, aqui, ó, não sofre desvio nenhum e chega aqui, certo? Beleza? Se esse aqui passou paralelo, esse aqui é o tamanho da imagem, ele está paralelo, aqui nós também temos Y, né? Y', podemos chamar, né? Aqui nós temos Y'. Qual é essa distância aqui, ó? Essa distância aqui é a distância focal do foco 1, do foco primário, da lente objetiva, né? Então, tangente de θ, aqui embaixo, vai ser menos Y', porque a nossa imagem aqui está invertida, né? Pela distância focal F1. Da mesma forma, observe que o raio que vem paralelo aqui, ó, quando ele chega aqui na lente, ele vai passar pelo foco da nossa lente, né? E aqui é o nosso eixo óptico, lembra? Aqui está o nosso θ'. Quem que vai ser esse θ' aqui, a tangente? Vai ser essa distância aqui. Veja, o raio não veio paralelo, então essa distância aqui é o Y',
dividido pelo foco, a distância focal do foco secundário, f2. Então, observe, nós temos o θ1, né, e o θ2, e o θ', na tangente θ', é y' pela distância focal 2. Bom, para tetas pequenos, né, para a gente não ter aberração ótica, a gente faz aqui, né, o tangente θ igual a θ, tangente θ' igual a θ'A. Quando a gente faz a nossa ampliação angular, a gente vê que é θ' sobre θ, tá? E aí fazendo isso aqui, né, temos y' aqui sobre f2, né? Então, resumindo, fazendo só a matemática simples aqui, né, esse y' é o mesmo y' aqui, então fica 1 sobre f2 dividido por 1 sobre f1, que é f1 sobre f2, né? E o menos porque a gente vê a imagem invertida. E que não é problema nenhum quando a gente está falando de astros, né? Então vejam que isso aqui, ó, isso aqui é ampliação angular, é ampliação aparente. O que eu estou falando aqui? Que eu com o olho ao olho nu, eu vejo a Lua com um certo tamanho. Com o telescópio, se o f1, que é a distância focal da lente objetiva, for maior que a distância focal da ocular, eu vou ver a Lua um tamanho maior, né? Mas esse tamanho é aparente, não é o tamanho da imagem da Lua gerada pela lente objetiva. Preste bastante atenção nisso, que não é simples, na verdade. Tá? Tem que parar, tem que pensar. Tá? Isso é uma ampliação aparente. Ou seja, eu vejo a Lua com um telescópio, eu tenho aparentemente a Lua é maior quando eu vejo ela pelo telescópio que eu vejo a olho nu. Mas é uma ampliação aparente, gente, pelo amor de Deus. Tá bom? É importante perceber essa diferença. Tá certo? Isso aí. Tá? Bom, aqui já é autoexplicativa a equação, né? Quando a distância focal do objetivo aumenta, a ampliação angular aumenta, e quando a distância focal da ocular diminui, a ampliação, aqui aumenta, né? Não aumenta. Aumenta, certo? Bom, um outro tipo de telescópio, na verdade um telescópio duplo, né, são os binóculos, né? Então, os binóculos, eles são um par de telescópios montados lado a lado. Vejam, é o que a gente quer. Qual que é a ideia do binóculo? É você ver algum objeto muito longe e ver ele mais próximo, né? E a gente vê ampliado, né? Ele tem uma ampliação angular acontecendo também. Mas aí tem um problema. Diz, não, mas Everton, peraí. A gente acabou de ver que no telescópio que a imagem é invertida. A gente vê ela invertida. Sim, imagem final. E que para os astros não é problema. Não é problema. Mas para um binóculo né? Pô, vai lá ver um negócio que está lá longe e você vai ter que ver tudo ponta cabeça? Não acontece, né? No começo você vai achar divertido, assim, pô, legal, mas depois você vai cansar, né? Claro, mas aí os binóculos a gente já vai ver, eles têm um esqueminha ali, que você já conhece, que é usar o prisma de Porro para desinverter a nossa imagem, né? Então, aqui já está escrito aqui, né? Um conjunto de prismas inverte a imagem e por isso não enxergamos invertido, né? Então, os binóculos são sempre... observem. Lembrem aquele binóculo que eu mostrei para vocês quando eu falei do prisma de Porro, né? Aquele binóculo, ele estava escrito... Aquele lá é 10 por 50, tá? Vocês vão ver. Aqui o exemplo que eu peguei, né? Acho que é o exemplo do livro, está 7 por 50. Quem tem binóculo em casa, olha e me fala depois qual que era o número que está no binóculo, tá? Geralmente tem dois números, tá? O que são esses dois números? O primeiro, ele indica a ampliação angular. E o segundo indica o brilho da imagem. Então, quanto maior o segundo, né, mais luz entra, indica o brilho que a tua imagem vai ter. E este aqui é a ampliação. Aquele binóculo que eu mostrei para vocês é um binóculo muito bom. Ou seja, uma ampliação de 10 vezes significa que se eu olhar um objeto sem ele, eu vou ter um tamanho aparente tal. Se eu olhar aquele mesmo objeto com o binóculo, eu vou ter um tamanho aparente 10 vezes maior que o tamanho aparente que eu tinha sem ele. Lembrem disso,
tá? É isso que ele está dizendo. Mas quem comprou aquele binóculo foi a Ellen, ela pesquisou bastante, e ela, eu contando para ela, né, falando da aula e tal, ela me falou que tem binóculos com ampliações mais de 10 vezes, mas para esse tipo de binóculo, você precisa ter tripé, você precisa ter equipamento para dar deixar ele bem parado, porque senão é difícil você conseguir enxergar. Manter ele sem estar tremendo, né? Como quando vocês têm uma máquina fotográfica e coloca muito zoom, né? Acontece mais ou menos isso. Bom, e aqui a imagem, né, do nosso, como funciona dentro de um binóculo. Então você tem a lente objetiva aqui, né? A tua imagem entra, ela se forma invertida, aí você tem um conjunto de prismas colocados estrategicamente, né? Lembra que é um prisma de Pohl que ele faz o quê? Reflexão interna total, né? Continua invertido aqui. Quando ele reflete aqui, aí ele desinverte e aí você enxerga, aqui está ocular, né? Você enxerga de maneira, né, a imagem direita, certo? Então sim, é invertida, mas o jogo de prisma faz com que você enxergue ela direita, tá? Para a gente finalizar a aula, vamos para o telescópio refletor, tá? Então, muitos telescópios usados, eles não são refratores, como que a gente mostrou agora, são refletores, né? Então o que nós temos? Ao invés de a gente ter um conjunto de lente, a lente objetiva, ela é substituída, por exemplo, por um espelho côncavo, né? Quais são as vantagens? Primeiro, como você tem um espelho, você não vai mais ter a refração. Qual é o problema da refração? O problema da refração, a gente já viu, é que pode acontecer dispersão, né? Lembra, o índice de refração para determinados comprimentos de onda mudam dentro do material e você pode ter a dispersão. E isso pode criar uma aberração cromática. Então você, com um telescópio refletor, isso aqui já não acontece mais, né? As aberrações esféricas são mais fáceis de corrigir com espelhos do que com lentes, porque espelhos você pode fazer um espelho muito, muito grande, né? E você vai diminuindo as aberrações esféricas. Inclusive, se você usar uma superfície parabólica, né, a gente tem aquela convergência total no foco, tá? E outra, não precisa ser transparente, que também é um problema, né? A perda de luminosidade devido ao teu objeto, a tua lente não ser tão transparente, por exemplo, e é mais firme. Isso aqui parece às vezes que é uma coisa, é um detalhe, mas é muito importante, porque veja, que o teu telescópio de refração, as tuas lentes, elas estão presas só pelas extremidades, né? Você só está prendendo ela aqui nas extremidades, na borda. Já um espelho não, ele está todo firme, né? Então, se você for pensar em termos de estabilidade, de observação, é perfeito, é muito bom, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um desenho, esse desenho aqui, eu não lembro qual o telescópio que é, mas o espelho dele, aqui está, aqui é o espelho, aqui está o furo do espelho objetivo. Né? Então aqui está a nossa estrutura, eu só estou confundindo aqui onde que está. Tá, aqui tá, provavelmente aqui é o foco do espelho, tá? Aqui tá o foco do espelho, aqui é porque a pessoa observa, vocês já vão ver lá, a pessoa observa lá, tá? Vocês já vão entender. O que acontece? Todos os raios que vêm do espaço vão chegar paralelos aqui e eles vão refletir para onde? Para o foco, né? Então todos os raios que chegam paralelos aqui vão refletir no foco, né? Olha só o diâmetro, 8 metros, é muita coisa. Depois vocês contam aí 8 passos, aí vê o tamanho que é esse telescópio, esse espelho. Claro, tem que estar polidinho, tudo, né? Então todos os raios que chegam no espelho vão refletir pelo foco. E aí aqui está o foco do espelho. Só que vejam que tem um problema. Aí tem que botar o olho ali para enxergar. Ou tem que botar o nosso ocular ali. E aí a gente vai botar ela em si. Como a gente vai olhar ali se nós precisamos que os raios passem por aqui? Não dá para colocar um trambolho muito grande aqui. E aí, olhem só quem, né? O Newton, né? O Isaac Newton, ele deu a ideia que a gente coloca o que? Se você tiver um detector, né, uma câmera, por exemplo, você vai colocar aqui. Mas se não, você coloca espelhos secundários,
bem no foco, de maneira que agora a tua ocular se encontra aqui, né? Então veja, se a gente vê às vezes a imagem de telescópios bem grandões assim, eles têm uma saidinha aqui assim, né? O que que é? É que a pessoa aqui vai estar a lente ocular, né? Os raios vêm paralelos, esses raios aqui estão vindo lá do espaço, eles vão convergir lá no foco do nosso espelho, o foco desse espelho aqui, ó, vai ter um espelho secundário, né? Que faz com que todos os raios que cheguem aqui no foco são refletidos para passar pela ocular e gerar a imagem. O exemplo aqui, né? Esse desenho aqui é um tipo de espelho aqui, ó, que o nosso espelho faz com que ele reflita e você tem um buraco aqui por onde vai passar os teus raios, que é, ó, é este buraco aqui, ó, tá? Por isso eu demorei para identificar. Esse é o buraco aqui. Então, todos os raios chegam aqui, aqui é o foco do espelho, tem um espelho refletor, tem um outro espelho refletor aqui, ele vai jogar os raios para lá, né? Certo? Então é isso, tá? Assim a gente encerra a parte de ótica geométrica, tá? E dá uma pensada ali, né, sobre ampliação angular, nesses objetos, né, o quanto são interessantes e o quanto são úteis para nós, né, para a ciência e para também para quem tem curiosidade de ver as coisas, como funciona e etc e tal. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, nos vemos na próxima videoaula. Valeu!